Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nossa mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho de João, no capítulo 6, onde gostaria de destacar os versículos 38 a 40, que diz assim: Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é esta, que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Que assim Deus Espírito Santo, então, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas Santas Escrituras. Amém. Estimados, esse dia dos pais, gostaria de fazer uma reflexão com os pais. Também com as mães que aqui estão, por que não? O que vocês mais desejam para os filhos de vocês? Qual é a maior vontade que vocês têm com relação aos filhos de vocês? O que vocês desejam para a vida deles? Vocês já pensaram com relação a isso? O que vocês desejam que os filhos de vocês tenham? Com certeza, vocês já devem ter pensado sobre isso. Com certeza vocês têm vontade que os filhos de vocês, se forem pequenos, que eles cresçam com saúde, que eles tenham uma boa escola, bons professores, que eles possam ter bons amigos. E assim, vão crescendo, vão se desenvolvendo. Depois da escola possa talvez ter um bom estudo, uma boa faculdade, um bom emprego depois também. Que vá trabalhar, né? Isso é bom, né? Que os filhos trabalhem. A gente viu antes, né? No texto ali de Efésios, né? Que quem roubava que não roube mais. Agora ele trabalhe também para poder ajudar os outros. Né? Então, o que nós desejamos? Também, obviamente, que os filhos tenham saúde, para que possam ter um bom emprego, um bom trabalho, para que sejam pessoas honestas, cidadãos de bem em nossa sociedade nos dias de hoje. Às vezes a gente olha para as Olimpíadas e até, às vezes, tem aquele desejo, quem sabe, talvez o meu filho um dia seja um atleta, possa ganhar alguma medalha ou participar de alguma competição importante. Às vezes a gente tem desejos e vontades e gostaria, todos nós queremos assim que os nossos filhos tenham essas coisas. Não tem nada de mal desejar coisas boas para os nossos filhos aqui na Terra. Aliás, e essa é a função, acho que, do pai, uma mãe, nutrir e dar coisas para que o seu filho tenha uma vida boa. Mas nós não podemos nos esquecer, talvez, daquilo que é o principal. Eu falei coisas, obviamente coisas, vamos dizer assim, terrenas, coisas daqui, coisas deste mundo, que são importantes. Mas eu acho que, obviamente, como pastor e como cristãos, que vocês também são, aquilo que nós devemos desejar mais para os nossos filhos são questões espirituais, com relação à fé, com relação a Deus. Querer que nosso filho, ele seja alguém que cresça na fé, cresça na sabedoria de Deus, que cresça no caminho certo, que cresça crendo em Jesus, e que essa fé, ela também venha a produzir seus frutos, e assim, também seguir no caminho de Deus, no caminho
que leva para a eternidade, para a vida eterna. Esse deveria ser o principal desejo que os pais deveriam ter para com os seus filhos. Pelo menos no meu entendimento, e no entendimento que os pais cristãos deveriam ser assim. É desejar que os seus filhos cresçam na sabedoria e no conhecimento de Deus para alcançar a vida eterna. Esse é o meu entendimento que deve ser o maior desejo, a maior vontade de um pai para com um filho. E o tema da mensagem de hoje, como vocês podem ver assim, qual é a vontade do pai? Vocês já se perguntaram qual é que é a maior vontade de Deus para conosco, para com os seus filhos? O próprio Jesus responde isso no Evangelho de hoje. E eu dei ênfase, um destaque no início dessa mensagem. O maior desejo, a maior vontade do Pai lá do céu é esta. Ele diz, Jesus, eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então a maior vontade do Pai é esta, que todos venham a crer no Filho e tenham a vida eterna. E é por esta vontade também que nós oramos no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Aqui um pequeno lembrete. Quando a gente ora esta parte no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, a gente não está orando assim, Pai, eu quero alguma coisa e essa coisa seja conforme a tua vontade. Não. Nós estamos orando pedindo que a vontade de Deus seja feita. Qual é a vontade do Pai? Que todos sejam salvos, que todos venham a crer no Filho e ter a vida eterna. Esta é a grande vontade do Pai, a grande vontade de Deus. É esta que nós estamos também orando no Pai Nosso. E por isso que o tema da mensagem é esta. Qual é a grande vontade do Pai? Que todos venham crer no Filho. Qual é que deve ser a maior vontade de um pai aqui na terra com os seus filhos? De um pai cristão, podemos dizer assim, para com os seus filhos. Que o seu filho venha a crer em Jesus e assim também ter a vida eterna. Porque as outras coisas aqui neste mundo até são legais, são importantes. A gente fica feliz quando o filho tem saúde, quando ele tem bons amigos, quando ele tem um bom emprego, quando ele tem sucesso na sua vida, quando ele talvez pode até mesmo ter uma família, ter seus próprios filhos. Isso tudo é legal, é bom, mas nada disso nos concede o principal, que é a salvação e a vida eterna. E por isso, aquilo que um pai e uma mãe mais deve fazer para com o seu filho é insistir, é levar o seu filho para que ele seja conduzido no caminho do Senhor, para que a vontade do Pai lá do céu seja cumprida. E nós falamos no início deste culto um versículo que é fundamental e a gente jamais pode esquecer. Um pai e uma mãe jamais pode esquecer desse versículo, que é Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Quem sabe, repete comigo. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Esse versículo é fundamental.
ele é muito importante, porque muitos pais têm desdenhado da missão, da principal missão que Deus deu para os pais cristãos, que é educar a sua criança no caminho certo. Existem diversos caminhos hoje que o mundo proporciona. Existem diversas coisas que a gente pode proporcionar para os nossos filhos. Mas existe só um caminho que leva para o céu, que leva para a eternidade, que é o caminho de Jesus, né? Que ele mesmo diz aqui: eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Esse é o caminho certo. Mais para frente, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é que é a principal vontade, principal desejo que um pai tem que ter? É ensinar e mostrar e conduzir o filho no caminho de Deus. E isso implica, obviamente, mostrar para ele aonde se encontra esse caminho. Aqui hoje nós temos um caminho, que eu digo assim, é o caminho, é a rota da igreja. Porque é lá na igreja que a criança também vai receber, vai ser educada nos caminhos de Deus, na palavra de Deus. E muitos pais falham nessa hora de mostrar o caminho para a criança. Eu acho que alguns pais pensam que a criança vai saber chegar na igreja sozinho. Afinal, vocês, pais, vocês levam seus filhos para a escola? Ou ele vai sozinho para a escola? Eu garanto que vocês levam, em especial quando eles ainda são pequenos. Depois que eles já são um pouquinho maiores, vocês não precisam mais levar eles para a escola, porque eles já sabem o caminho. Só que muitos pais hoje esquecem que também deve ser assim com relação à igreja, com relação a Deus. Levar a criança, trazer a criança para a igreja. Ah, mas minha criança faz barulho, meus filhos fazem barulho, vão incomodar muito. Os meus também fazem, não é por isso que eles não estão aqui hoje. Samuel e a Sofia, vocês devem estar ouvindo aí os barulhos dele. Às vezes distraem a gente, normal. Mas esse é o meu dever como pai. Não é porque eles fazem barulho que eu vou deixar de trazer eles aqui na igreja. Não é porque eles são pequenos que talvez não entendam aquilo que o pastor está falando que eu não vou conduzir e mostrar para eles: olha, aqui é a igreja, aqui é onde Deus mora, aqui é a casa de Deus. Depois, eles já sabem o que é a igreja, o que acontece lá, o que nós vamos fazer aqui. Talvez hoje não entendam tanto, mas pelo menos eu estou mostrando o caminho para eles. Às vezes é difícil a gente, ser resiliente, ter forças, quando tem uma criança que não para quieta. Mas isso não exime a gente da responsabilidade de mostrar o caminho certo, de conduzir no caminho de Deus. Só que para muitos pais não é assim, como eu citei antes. Esquecem de levar, de conduzir a criança. Tem tanta outra coisa no mundo para fazer, tem tantos outros caminhos. Mas vai de cada um. Se você é um pai cristão, eu digo, você quer que o seu filho também seja salvo? Você quer que o seu filho vá para a eternidade? Mostre o caminho. Agora, se você deseja qualquer coisa para o seu filho, então, tá bom. A consequência fica por aí. O caminho que ele vai seguir, vai trilhar, vai ser o caminho, vamos dizer assim, da sorte. Com muita sorte, talvez ele vai, ouvir a palavra de Deus no futuro e vai, talvez, se converter e voltar para Deus. Mas, se não for ensinado desde pequeno, nós já temos um grande problema.
Existe um ditado, né, quase que um dito popular hoje em dia, que é pai que leva o seu filho para a igreja, depois não precisa buscar o filho na cadeia. Eu já conheci gente da nossa igreja, membros da igreja luterana, não aqui, mas que o pai não levava o filho na igreja e o filho com 14, 15 anos, depois o pai foi pedir: pastor, faz uma visita lá para o fulano, lá não sei como é que se diz, né? Na casa de passagem, sei lá como é que é o nome. E eu insisti, eu disse: olha, leva o filho, traz para a igreja. Mas é assim. O mundo hoje, ele oferece diversas coisas. O diabo, o que ele mais quer é que as crianças logo se percam. E por isso que ele vai lá, logo nos pais, que têm a função de ensinar, de educar. Porque se hoje uma criança é mal ensinada, mal educada na escola, o problema não está na criança em si, mas está no pai e na mãe que não deram a educação suficiente. Não ensinaram as coisas certas, não ensinaram os valores cristãos. Não ensinaram coisas como nós lemos antes ali em Efésios, no capítulo 4. A viver corretamente, a falar palavras boas, palavras decentes. Hoje nós vemos crianças pequenas falando palavrões que a gente fica até apavorado. Como que de uma criança dessa idade já sai palavras de baixo calão? É por quê? Porque em casa, muito provavelmente, os pais também falam esse tipo de coisa e a criança segue sempre o exemplo. Por isso que os pais têm que ser exemplo. Os pais têm que saber o caminho certo. Os pais têm que vir da igreja. E quando eles vierem na igreja, o filho tem que vir junto. Porque esse é o dever do pai. O dever do pai é dizer: olha, nós vamos na igreja. E o dever do filho é obedecer, como está escrito no 4º mandamento. Os filhos obedeçam aos seus pais. Sempre. Em tudo. Isso que a Bíblia nos ensina e nos diz. O dever do pai é ensinar e o dever do filho é obedecer. Honra teu pai e tua mãe para que te vivas bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é o nosso dever. Como filhos, honrar pai e mãe, e como pais, ensinar o caminho certo, para que a vontade do pai lá do céu seja cumprida. E quando nós falharmos, e vai ter momentos em que vocês vão falhar, eu já falhei em momentos na educação dos meus filhos. Mas não é porque eu falhei que eu deixei de conduzir no caminho certo. Nós, eventualmente, vamos ter momentos em que a gente vai falar coisas que não deve, vai guiar, talvez, ou ser um mau exemplo, mas nós devemos pedir perdão a Deus. Pedir perdão e dizer: Deus, por favor, me dê paciência para que eu saiba educar e criar meu filho. Me dê sabedoria, ensine, me encha com o teu Santo Espírito e me guie, me ilumine para que eu possa educar meus filhos. E aos filhos eu também digo, peçam a Deus também para que Deus guie vocês, para que a vontade do Pai se estabeleça. E assim todos venham a crer no Filho e ter a vida eterna. Sabemos que muitas vezes não é fácil no nosso mundo hoje, com tantas coisas que tentam destruir a base da família. O mundo oferece diversas coisas. O diabo está aí tentando e procurando as pessoas para desviar do caminho certo e ir por coisas erradas. Mas aquele que permanece fiel a Deus,
aquele que não cede às tentações que o diabo impõe, o mundo impõe, a nossa própria natureza, a nossa própria carne muitas vezes impõe. Quando a gente não cede, não cai nessas tentações, seguimos no caminho certo. Por isso, meu desejo aos pais, né? Peçam sempre força, em sabedoria, resiliência, paciência. Neste mundo cheio de tantas coisas que tentam fazer com que a vontade do Pai não seja estabelecida, nós temos sim um guia, nós temos sim um norte, nós podemos buscar na palavra de Deus sempre orientação para como seguir adiante, seguir mesmo em meio aos percalços deste mundo, as dificuldades que o mundo coloca, a palavra de Deus nos orienta. É assim que o pão, né, desce do céu hoje. É assim que Deus nos alimenta. É assim que a vontade do Pai se estabelece. Assim como Cristo veio, cumpriu a vontade do Pai, se sacrificou em nosso lugar lá na cruz para nos dar o perdão, para nos dar a salvação e a vida eterna, essa vontade do Pai tem que continuar sendo estabelecida e sendo feita. Né? Que todas as pessoas sejam salvas e venham a crer no Filho e tenham a vida eterna. Que Deus abençoe tanto pais e filhos, que Deus abençoe as famílias, né, para que permaneçam em Cristo Jesus, né, no caminho da vida eterna. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.